Em um tempo em que as igrejas estão repletas de pessoas, mas os corações permanecem vazios, um fenômeno silencioso está minando a fé de muitos. Você já parou para refletir sobre por que tantos cristãos parecem ter perdido a chama de sua devoção? A resposta pode ser tanto surpreendente quanto inquietante. O veneno silencioso nos transporta para um palácio esplêndido em Jerusalém, há cerca de 3.000 anos. Imagine um rei dotado de sabedoria incomparável, o responsável pela construção do templo mais magnífico que o mundo já conheceu, Salomão. Salomão tinha tudo: riqueza, poder e conhecimento. Ele era o ápice do sucesso, mas algo o fez cair. Não foi um exército inimigo ou uma calamidade natural, mas influências sutis ao seu redor. As más companhias, representadas por suas esposas estrangeiras, o conduziram lentamente à idolatria. É chocante, não é? O homem que edificou o templo para o Deus verdadeiro acabou se prostrando diante de ídolos. Sua queda não foi abrupta, mas um processo gradual, tão sutil que ele provavelmente não percebeu até que fosse tarde demais. Se até o homem mais sábio da história pode cair dessa forma, o que dizer de nós atualmente? Nossas más influências raramente são tão evidentes quanto esposas idólatras. Elas se manifestam de maneira mais sutil e, portanto, mais perigosas. Nas vozes que ouvimos, nas imagens que consumimos incessantemente e nas opiniões que absorvemos passivamente. Pense nisso. Quantas horas por dia você está exposto a essas influências? Agora, compare isso com o tempo que você dedica à oração, ao estudo da palavra e à verdadeira comunhão com outros crentes. A diferença é alarmante. Vamos aprender com os erros de Salomão e escolher permanecer fiéis a Deus. A concessão raramente se anuncia de forma ousada. Ela não chega com luzes piscando e sirenes de alerta. Em vez disso, ela entra sorrateiramente, como um ladrão na noite. Ela se disfarça de curiosidade inofensiva, um desejo de se encaixar ou um anseio por algo mais. Podemos pensar, uma pequena concessão não vai doer. Mas é assim que começa. Uma concessão leva a outra. Logo, nos encontramos longe de onde estávamos antes. Tornamo-nos insensíveis ao pecado. O que antes era impensável, torna-se aceitável. O perigo da concessão é que ela entorpece nossos sentidos espirituais. Perdemos nosso discernimento. Ficamos cegos para as formas sutis como estamos nos afastando de Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos avisa: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. No mundo de hoje, os ídolos nem sempre assumem a forma de estátuas douradas. Eles vêm disfarçados como a busca incessante pelo sucesso, a fome insaciável por mais posses e a necessidade constante de aprovação. Mas quando elas se tornam nosso foco principal, elas se tornam ídolos. A era digital inaugurou uma nova era de distrações. Elas podem consumir nosso tempo, energia e atenção, deixando pouco espaço para Deus. A batalha pela nossa fé é frequentemente ganha ou perdida nas câmaras secretas dos nossos corações. É nos momentos quietos, quando ninguém está olhando, que fazemos escolhas que determinam nossa trajetória espiritual. O inimigo bombardeia nossas mentes com dúvidas, medos e tentações. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Seção 5. A posição de Daniel. Fé. Inabalável em um mundo hostil. A vida de Daniel é um exemplo poderoso de fé inabalável diante da adversidade. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo quando foi levado cativo para uma terra estrangeira. Ele se recusou a comprometer suas crenças, mesmo quando enfrentou uma sentença de morte. O segredo de Daniel?
Ele fez da oração uma prioridade. Ele permaneceu disciplinado em sua vida espiritual. Mesmo em um ambiente hostil, Daniel prosperou. Ele foi promovido a posições de autoridade. Por quê? Porque sua fé era genuína. Sua integridade era inquestionável. Ele se recusou a se curvar aos ídolos de sua época. A história de Daniel nos lembra que é possível permanecer firmes por Deus, mesmo quando cercados por oposição. Ela nos encoraja que Deus honra a fidelidade. Ele nos dará a força para permanecermos fortes, mesmo quando for difícil. Seção 6. O alerta de Laodiceia. Despertando para a complacência espiritual. O livro de Apocalipse contém uma mensagem séria para a igreja em Laodiceia. Jesus os adverte sobre sua fé morna. Ele os repreende por não serem nem frios nem quentes. Eles eram autossuficientes, acreditando que não precisavam de nada. Conheço as tuas obras, diz Jesus, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia representa uma condição espiritual perigosa, a complacência. É fácil nos sentirmos confortáveis em nossa fé, seguir os movimentos sem realmente envolver nossos corações. Podemos nos concentrar tanto nas ocupações da vida que negligenciamos nosso relacionamento com Deus. Seção 7. O perigo do cristianismo medíocre. Não há espaço para mediocridade em nosso caminhar com Deus. Somos chamados a ser seguidores apaixonados por Cristo, não espectadores mornos. Devemos estar totalmente rendidos a Ele, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. O cristianismo medíocre leva à estagnação espiritual. Ele cria uma barreira entre nós e Deus. Nós nos contentamos com um relacionamento superficial com Ele, em vez de experimentar a plenitude de seu amor e poder. O perigo da complacência é que ela nos cega para nossa necessidade de Deus. Começamos a confiar em nossa própria força e sabedoria. Tornamo-nos suscetíveis às mentiras do inimigo. É por isso que devemos estar constantemente em guarda, examinando nossos corações e motivos. Seção 8. Passos práticos para proteger sua fé. Proteger nossa fé é uma busca ativa, não uma esperança passiva. Requer escolhas intencionais e disciplinas diárias. Aqui estão alguns passos práticos para proteger sua fé. Primeiro, priorize a oração. Reserve um tempo para Deus todos os dias. Converse com Ele. Ouça-o. Segundo, estudo da palavra. Mergulhe na Bíblia. Deixe a palavra de Deus moldar seus pensamentos e ações. Terceiro, encontre uma comunidade. Cerque-se de outros crentes que irão encorajá-lo e desafiá-lo. Esses não são apenas rituais religiosos. São linhas de vida que nos conectam à fonte da nossa força. São as armas que usamos para lutar batalhas espirituais. São as ferramentas que nos ajudam a crescer em nossa fé. Seção 9. Cultivando disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não devem ser obrigações pesadas. São práticas que cultivam a intimidade com Deus. São caminhos para experimentar sua presença e poder de uma maneira mais profunda. O jejum, por exemplo, nos ajuda a negar nossa carne e focar em Deus. O silêncio e a solidão são disciplinas frequentemente negligenciadas. Em um mundo de constante ruído e distração, encontrar momentos de reflexão silenciosa é essencial. É quando podemos ouvir a voz de Deus mais claramente. Quanto mais nos engajamos em disciplinas espirituais, mais as desejaremos. Elas se tornarão menos como tarefas e mais como prazeres. Elas transformarão nossas vidas de dentro para fora, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Seção 10. O poder da comunidade, cercando-se de força. Não fomos criados para viver a vida cristã sozinhos. Precisamos uns dos outros.
Precisamos do apoio, encorajamento e responsabilidade que vem de fazer parte de uma comunidade de crentes. Encontre uma igreja onde você possa se conectar com outras pessoas que são apaixonadas por sua fé. Ferro afia ferro. Quando nos cercamos de outros crentes, somos desafiados a crescer. Somos encorajados a perseverar. Somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Encontre um pequeno grupo ou estudo bíblico onde você possa se conectar com outras pessoas em um nível mais profundo. Compartilhe suas lutas e vitórias. Orem uns pelos outros. Incentive uns aos outros. Lembre-se, somos mais fortes juntos. Seção 11. 1. Chamado à vigilância. Protegendo o tesouro interior. Nossa fé é um tesouro precioso. Um presente de Deus. Devemos protegê-la ferozmente. Devemos ser vigilantes em guardar nossos corações e mentes contra as influências que procuram nos afastar de Deus. O mundo está cheio de distrações, tentações e enganos. Sejamos como o construtor sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Que nossas vidas sejam fundamentadas na verdade inabalável da palavra de Deus. Então, quando as tempestades da vida vierem, permaneceremos firmes. O chamado à vigilância é um chamado à ação. É um chamado para viver cada dia com intencionalidade, fazendo escolhas que honram a Deus e nos aproximam dele. Sejamos pessoas de fé inabalável, brilhando intensamente em um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo.